Olá, aqui é o William Godoy da WG Dicas de Economia. Hoje eu quero fazer um vídeo, estou fazendo esse vídeo, direcionado para pessoas que estão aprendendo a dirigir, que tem problema com a embreagem. Na hora de sair com o carro, sair dando tranco ou não sabe tirar o pé da embreagem. Eu quero explicar aqui o funcionamento da embreagem, para você entender o que você está fazendo quando você está pisando e tirando o pé do pedal da embreagem. Eu quero explicar com o conjunto de embreagem o que está acontecendo quando você pisa na embreagem e quando você está tirando o pé da embreagem. Aí você vai entender o que está acontecendo lá dentro. Por que você tem que tirar o pé devagar, ou como você tem que tirar o pé e voltar, pisar se for preciso de novo. Vou mostrar aqui um conjunto de embreagem e vocês vão entender o funcionamento de um kit de embreagem. Vou pegar aqui no kit de embreagem. Aqui está um conjunto de embreagem, um platô, um disco e um volante do motor. Essa peça aqui ela vai acoplada no motor. O motor é o que faz a força para o carro andar. Esse volante parafusado, ele vai em pé, né? No caso aqui ele vai assim, lá no motor. Parafusado no motor. É o que dá força, é o que transmite a força para a roda. A força do motor é transmitida através do conjunto de embreagem, que passa para o câmbio, né? Como funciona isso? Esse disco trabalha aqui no volante e esse platô trabalha em cima do disco. O que é esse conjunto? É uma prensa. Essa peça prensa de baixo, no volante. Essas molas aqui, quando você parafusa esse platô no volante, as molas prensam o disco no volante. Esse disco que está de baixo, ele fica prensado aqui, a carca para baixo. Para quê? Para que a força do motor aqui, quando isso está girando, o volante está girando, transmita para o câmbio. Eu sei que eu estou falando vagamente, vocês não entendem muito nessa área da mecânica, mas basicamente a força do motor tem que transmitir a força para o câmbio para transmitir para as rodas. E é esse conjunto que faz o acoplamento. Quando você pisa na embreagem, aqui tem um rolamento de embreagem. Lá o pedal é ligado com um cabo que vem num garfo e tem um rolamento aqui que acarca essas molas para baixo. Para que ela? Quando você pisa, essas molas descem, porque aí o prato sobe. Esse prato de dentro aqui, esse prato, essa mesa, quando essas molas aqui são acionadas para cá, essa mesa ela desce para baixo, liberando o disco. Ela está prensada aqui no disco. Quando você pisa na embreagem, a mesa sobe e libera o disco fica livre. Quando está montado, ele está prensado, o disco não move, ele gira junto com o conjunto. Quando você pisa na embreagem, essas molas aqui libera a mesa e o disco fica livre. O que acontece com isso? O volante está girando, o motor está girando, a força está sendo exercida, mas não está sendo passada para o câmbio que é encaixado aqui nesse furo com o eixo piloto. O disco fica livre, o motor está girando, mas como essa peça não está prensando essa, ele fica livre. O motor gira e isso aqui fica parado. Então o que acontece quando você pisa na embreagem? Você libera essa peça para ela ficar livre. Quando você solta, vai soltando, você acarcou. Você vai soltando o pedal da embreagem, você vai levantando o pé, essas molas aqui vão subindo. Aquela mesa que eu mostrei por dentro vai descendo e vai prensando o disco. Então isso é gradativo, é uma prensa. O que é um conjunto de embreagem? É uma prensa. O que essa prensa faz? É para você ir passando a força do motor que está girando, passando gradativamente para o câmbio, para passar gradativamente para as rodas. Por isso chama frição, porque há uma fricção entre o disco, o volante do motor e o platô. Aqui ocorre uma fricção, porque ele está girando, né? Esse disco aqui está girando. Na verdade, é o volante que está girando, né? Mas quando essa peça está acoplada ali, essa peça, o platô e o volante está girando e o disco está parado. Quando você vai tirando o pé, que ela começa a prensar, então ela começa a prensar, ela começa a friccionar, a haver uma fricção. Essa peça vai fazer essa começar a girar devagarzinho. Quando você está tirando o pé da embreagem devagar, você está fazendo esse conjunto, que é uma prensa, começar a prensar o disco. Por isso que quando você vai sair, você tem que tirar o pé devagar
vai tirando, que você vai começar a sentir que o carro está querendo entrar em movimento. Porque a prensa está exercendo mais força, ela está começando a prensar o disco mais forte. Se você perceber que o carro vai querer afogar porque a aceleração do motor está pouco, alguma coisa, é só você levar o pé de novo na embreagem um pouquinho para frente devagar, você está liberando o disco está rodando livre. Você tirou o pé, ele começa a prensar o disco de novo. A função é basicamente isso aqui, ó. Né? Eu vou fazer com ele solto, porque na verdade ele é parafusado, o que mexe é só a mesa, mas quando você pisa na embreagem, essa peça aqui, ela tá fazendo isso, ó, levantando, liberando o disco. Você solta o pé da embreagem, ela tá descendo e prensando o disco. Então, quando você vai tirando o pé da embreagem devagarzinho, você tá descendo a mesa, descendo, descendo, descendo. Quando você já saiu com o carro, quando você tá descendo, ele tá começando a entrar em movimento o carro. Você tirou todo o pé, o conjunto tá travado e toda a força do motor tá sendo passada para as rodas. Isso é um conjunto de embreagem, gente. Estou fazendo esse vídeo nesse sentido para vocês entenderem como é que funciona um conjunto de embreagem. Vocês precisam conhecer o que é o funcionamento de um carro. Simplesmente andar com o carro é simples demais, mas conhecer o que você está fazendo. Conhecer é necessário, pelo menos o básico, eu sempre falo nos vídeos. O que está acontecendo quando você pisa na embreagem? O que está acontecendo quando você pisa no freio? Aonde que a força exercida naqueles pedais está atuando? Quando você pisa no freio, o que está levando as rodas frenarem, parar ali, segurar o carro? Quando você pisa na embreagem, o que está acontecendo lá dentro? Então a intenção aqui é informação, para que você saiba o que está acontecendo. Então quando você está tirando o pé da embreagem, você está fazendo essa peça exercer pressão sobre a outra, e à medida que ela vai pressionando, o carro começa a andar. Quando vai forçando, quando vai prensando cada vez mais a força do motor começa a passar para o câmbio. Você pisou, você liberou o disco. A força do motor fica lá e o câmbio fica neutro, porque ele ficou sem transmitir. Quem faz a transmissão da força do motor para o câmbio é a frição. É essa prensa. Pisou, libera. Vai soltando, ela vai prensando, vai prensando, vai prensando. Quando começa a prensar, o carro quer começar a movimentar. À medida que ele vai movimentando devagarzinho, devagarzinho, você pode tirar o pé totalmente, porque aí o carro já está em movimento. Isso é um conjunto de embreagem. Por isso, ficar com o pé no pedal da embreagem, você está gastando rolamento, está gastando os gafanhotos, aqui as molas, está gastando o disco, está comendo o disco, porque às vezes ele está forçando um pouco, pode patinar. Então a dica aqui, para quem está aprendendo agora, quem está começando, vamos dizer assim, a dirigir, né, no volante, não tenha medo, é simples demais. Pisar na embreagem é liberar uma prensa, soltar o pé da embreagem é ir prensando o conjunto. Você pode fazer isso devagarzinho, gradativamente, e você sente, você vai tirando o pé devagarzinho, você sente, quando o carro começou a movimentar, você sente que o carro começa a movimentar, é porque o platô está prensando mais o disco. Dali para frente, você precisa, às vezes, dependendo cada carro, cada motor, cada torque, dar um toquinho no acelerador, pouquinha coisa, para poder terminar de sair suavemente. Vai tirando devagarzinho. Se você perceber que tirou o pé um pouco demais, pisa de novo. Isso, a função é essa, pisar é liberar, soltar é apertar. Então você pisa, você solta, você pisa, você solta, você controla. O pedal foi feito para controlar a embreagem, para controlar essa prensa. Se você tirar o pé muito rápido, o carro tranquia, quer pular para frente. Então você vai tirando devagarzinho, não tem pressa. Você viu que ele começou a movimentar? Deixa ele movimentar. Aí você vai tirando mais, até ele sair suavemente. Essa é a dica de hoje, do canal Dica de Economia, para aqueles que estão aprendendo a sair com o carro, aqueles que estão aprendendo agora a dirigir, né? Ou alguns que têm dificuldade com a embreagem, eles não sabem como é que funciona uma embreagem. O que faz, né? A pergunta é, o que está acontecendo quando eu estou tirando o pé da embreagem? É justamente isso, está acontecendo um prensamento lá dentro para transmitir a força do motor para o câmbio e automaticamente para as rodas. Uma boa sorte a todos. Não esqueça de deixar o like no canal, compartilhe com seus amigos, alguém que você também saiba que não tem muita noção, está aprendendo, né? Seja camarada, passe para outra pessoa, ajude. Tem esse vídeo, tem outros vídeos. Compartilhe com os amigos para que eles possam aprender também. Uma boa sorte.